Quantos quilômetros por dia percorrer durante o caminho de São Francisco de Assis na Itália? Olá, peregrinos e peregrinas. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a quilometragem do caminho de Assis, né, a Via de Francesco na Itália. Quantos quilômetros, afinal, por dia dá para percorrer? E como é que funciona, né, a divisão das etapas? É uma dúvida muito comum dos peregrinos, e então eu vou comentar um pouquinho. Aproveito para dizer que se você gosta aqui do canal, né, eu sou muito agradecida pela sua audiência, eu fico muito feliz se você puder curtir o vídeo, né, caso ele te agrade, comentar, seguir aqui o canal, porque é um projeto que eu faço com bastante carinho, né, para poder disseminar aí o quanto mais pessoas puderem, né, assistir os vídeos e fazer as peregrinações, porque é algo realmente que muda a nossa vida, né, então eu faço com muito carinho e a sua participação é muito especial. Bom, gente, mas vamos lá, falando sobre a quilometragem do caminho de São Francisco de Assis. Muitos peregrinos, né, que chegam até o caminho de São Francisco já realizaram outras peregrinações, às vezes no Brasil, né, tem ali o Caminho da Fé, tem também o caminho mais famoso, né, a peregrinação acho que mais famosa, né, do mundo todo, que é Santiago de Compostela, né. E no caminho de São Francisco, a peculiaridade, gente, é que ele acontece em montanhas, né? Na maioria das vezes a gente tem aí uma altimetria, né? Uma subida e descida, elevações e descidas e subidas muito grande, muito elevada, né? E por conta disso, a quilometragem diária acaba sendo um pouco menor, né? Então, por exemplo, na maioria dos dias, né, ela não atinge muito mais do que 20 quilômetros, né, se sobe um pouquinho é 22, 26, né, com exceção ali de um ou dois trechos que chega assim a 30 quilômetros, né, ou até mais do que isso. Tem um trecho maior, né, por que eu tô gravando esse vídeo, inclusive? Eu estava revendo ali as minhas postagens, as minhas fotos, na verdade, e eu encontrei, né, um dia que foi o que eu percorri mais, eu percorri 34 quilômetros, né, mas o trecho em si, ele tem 37 quilômetros, só que no final eu estava tão cansada que eu olhei ali no Google Maps e realmente eu encontrei uma rodovia e eu acabei cortando o caminho e eu poupei aí esses últimos 3 quilômetros finais de mato ali, porque eu estava realmente muito cansada, mas aquele dia, gente, dessa etapa em específico, ela pode ser dividida em dois, por exemplo, então ela tem 37 quilômetros oficialmente ali, 38, mas ela é possível dividir em dois e parar, por exemplo, no meio do caminho ali, quando está na altura dos 20 quilômetros, tem um eremitério que é possível reservar. Eu, na minha vez, não consegui reservar, eu estou falando aqui, né, especificamente da etapa de Gubbio a Valfábrica, quando a gente está ali na região da Úmbria, quase chegando a Assis, né, depois a última etapa dessa parte é de Valfábrica até Assis, né, que seria então, já para quem vai parar em Assis, seria a penúltima etapa, ou para quem está vindo de Assis, né, rumo Laverna, Santuário de Laverna, né, que geralmente também é possível, aí seria, no caso, a segunda etapa já, né, já seria, não no primeiro dia, no segundo já tem esses 30 e poucos quilômetros aí, mas é possível, então, fazer essa pausa no meio do caminho, tem ali também, além desse eremitério, algumas outras possibilidades, mas é menos, né, gente? Então, por exemplo, para quem fez o caminho de Santiago de Compostela, que tem um monte de opções, você pode parar praticamente quando você quiser, né, porque tem como parar ali, e tem sempre uma cidadezinha a poucos quilômetros de distância que vai ter uma pousada, um albergue para te acolher. No caminho de São Francisco é diferente, né, e também os preços são bem mais elevados, então às vezes, por exemplo, se você não tiver ali onde dormir, estiver muito cansado, você não vai encontrar, né, do nada um lugar para dormir, e se encontrar pode ser que seja assim, vamos dizer, um hotel fazenda, né, eles chamam lá, agriculturismo, né, mas às vezes é tipo um lugar muito caro, e a gente vai pagar horrores para poder passar uma noite como peregrino, então às vezes não compensa, por isso que é importante, gente, no caminho de São Francisco, se programar melhor, entrar, né, realmente ali no site, né, viadefrancesco.it, nesse site que é o site oficial, né, tem ali a divisão da maioria das rotas, pelo menos a partir do Santuário de Laverna até a Roma, né, para quem vai fazer na Florença não tem, mas tem também alguns outros lugares na internet que é possível encontrar, sobretudo o meu blog, né, que é o caminho de São Francisco.com.br, eu estou começando a colocar cada vez mais informação lá, mas já tem algumas informações sobre essas etapas também de Florença, né, até a Laverna. E então, gente, geralmente as etapas elas são aí de aproximadamente no começo até, né, para quem for fazer a etapa ali
na Toscana, tem muitas que são assim 17 quilômetros, 16, 19, 20, né? Porque realmente era o meio das montanhas, ali no meio do Parque Nacional do Casentino, né? Então são florestas, tem muito sobe e desce, realmente é bem cansativo, tá? E por exemplo, também pode acontecer de você não conseguir reservar para parar no meio, né? Comigo aconteceu isso, por exemplo, naquele dia que eu falei para vocês que eu estava indo de Gubbio até Valfábrica. Por que eu percorri todo esse trecho imenso, que é o trecho oficial, no caso, né? Porque realmente no meio para parar ali são poucos lugares, o lugar mais econômico seria esse eremitério, né, que se chama São Pedro de Vinheto, que fica ali a 20 quilômetros de Gubbio e aproximadamente ali 15 quilômetros, um pouquinho mais de Valfábrica, se eu não me engano. Mas no dia que eu estava fazendo a peregrinação, esse era um domingo e esse lugar estava fechado para uma excursão escolar, assim, alguma coisa assim, era um monte de alunos de escola. Eu até soube por quê, porque eu tentei reservar e já estava esgotado, né? Eu até achei curioso. E aí quando eu passei por lá, porque a gente vai obrigatoriamente passar ali para poder continuar, né, no caminho, não tem outra opção. Você vê ali, né, o eremitério, e eu vi um monte de garotada, né, de jovens ali, brincando ali. Eu entrei para conhecer, eles estavam ali nessa, como se fosse brincando realmente ali, numa excursão, digamos assim, né. Eu não sei muito bem o que se tratava, mas é por isso que estava fechado, que não tinha vagas, né, naquela noite. Então, foi assim, comigo aconteceu. Então é importante que você verifique, né, de repente com antecedência, para saber. E aí eu tentei olhar ali na região se tinha outros lugares para dormir naquela noite. Eu procurei assim na véspera, tá, gente? E aí realmente eram lugares caríssimos e às vezes até nem era assim, para mim não compensava e não foi fácil de achar também. Então eu resolvi caminhar, né, naquele dia, os 30, e no final eu achava que eu ia conseguir caminhar os 36, 37, que são ali mais ou menos a rota oficial, mas eu acabei caminhando um pouco menos, eu estava tão cansada, né, naquele dia. Eu lembro que eu saí às 8 e pouco da manhã, e era 6 da tarde eu ainda estava caminhando. Realmente foram muitas horas, mais de 10 horas caminhando, assim. E eu no final, eu achei, né, eu olhei na minha internet, eu estava com meu celular ali com internet, né, que é algo muito importante, e tinha sinal, né, por sorte, naquele lugar que eu estava, e aí eu achei ali uma rodovia e cortei pelo meio das estradas ali, né, em vez de ir pelas montanhas, porque a trilha, ela percorria, nesse caso dava para fazer esse corte de caminho, não é sempre que dá também, né. E então é importante você se programar, pensar, né, qual que é o seu condicionamento físico, né, e olhar com calma quais são as etapas, quantos quilômetros tem cada uma, né, se organizar, ler guias, ler livros, né. Eu já recomendei ali o livro mais de uma vez, né, mas recomendo de novo. Foi o livro que eu li para poder ir, que se chama The Way of St. Francis, né, do Sandy Brown. Ele só está em inglês, tem também em italiano, para quem entende italiano, mas esse é um livro que eu utilizei, assim, quando eu fui, gente, em 2022, praticamente não tinha informação nenhuma. Agora está melhorando, né, o caminho está começando a se tornar mais conhecido, mas eu não tinha informação nenhuma. Então, por meio deste livro, né, e por meio do site oficial, que é esse que eu falei para vocês, né, eu comecei a formar o meu roteiro, né. E então é isso, né, basicamente você vai percorrer aí um pouco, né, se você for pensar no total, né, o caminho de São Francisco, se você for fazer de Florença até Roma, ele tem cerca de 550 quilômetros e leva aproximadamente, eu levei, né, 28 dias percorrendo, e parei um dia em Assis e também parei em Laverna, né. Se você for comparar, por exemplo, com o caminho de Santiago de Compostela, a gente anda bem mais. Por quê? Porque é mais plano. Então eu fiz também o caminho de Santiago de Compostela, e eu fiz em 30 e poucos dias, e a gente percorre ali 700, quase 800 quilômetros. A gente percorre bem, né, muitos mais quilômetros, cerca de, sei lá, quase 200 quilômetros a mais, até mais do que isso, né, 250 quilômetros a mais, sei lá, alguma coisa assim, e percorre isso em cerca de 30 e poucos dias. E no caminho de São Francisco, né, em praticamente, claro que também sem parar, né, tem que pensar se você vai parar por um dia para descansar ou não, né, mas no caminho de São Francisco você percorre um pouco menos por dia, né, porque realmente a altimetria, digamos assim, né, as montanhas, elas faz com que o trecho seja mais cansativo. Então a gente vai menos reto, a gente fica subindo e descendo e exige um pouco mais do corpo aí, tá?
E é importante também, a outra diferenciação é que não tem tantos lugares para ficar parando. Então, às vezes, gente, a etapa é aquela, pronto, e acabou. Você vai ter que percorrer 16 quilômetros pelo menos, né? Ou, se você encontrar, né, vai ser um pouco fora ali do trecho oficial, então você realmente vai ter que fazer uma pesquisa um pouco maior, né, para procurar, né, essas acomodações. Nesse site que eu comentei para vocês, eles dão algumas opções de parada em cada uma das etapas, né, eles falam ali onde tem mais ou menos umas opções de parada, tá bom? Então aí tem que pesquisar mesmo e se programar de acordo com o seu condicionamento físico. Então espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, então peço para você curtir, compartilhar, comentar, seguir o canal, e muito obrigada e boa peregrinação, bom caminho.